Sabe, gente, na nossa vida cristã, nós temos que estar debaixo do propósito de Deus. Sempre. E para entender qual é o propósito de Deus, nós temos que entregar a nossa vida para Jesus, aceitar Jesus como nosso único pessoal salvador, entregar o Senhor da nossa vida na mão dele e ser cada dia mais sensível à voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem nos guia em toda a verdade e nos direciona sempre para o centro da vontade de Deus. Mas temos que ser sensíveis para entender por quê. O Espírito Santo ele não vai invadir, ele não vai te forçar, ele não vai obrigar, ele vai nos conduzir. Deus não fere o seu princípio do livre-arbítrio. E o Espírito Santo, que também é Deus, terceira pessoa da Trindade, obedece ao princípio da liberdade que o homem tem de escolher. Ele pode mandar eu ir para um lugar e eu ir para outro. Ele pode pedir para eu ir para um lugar e eu não obedecê-lo. Porém, durante toda a nossa existência, nós sempre vamos passar por lutas, por batalhas, por dias bons e por dias ruins. Mas, estando no centro da vontade de Deus, sendo sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, compreendendo o propósito de Deus na nossa vida, tudo que nós formos fazer, nós temos dentro de nós a certeza de que estamos no propósito de Deus, nós vamos sim ter vitória e ter êxito, ainda que a luta e a guerra seja muito grande. E um exemplo disso está no Salmo 35, quando Davi, orando a Deus, ele dizia assim: pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo e peleja contra os que pelejam contra mim. Vamos lá, Davi, apesar de ter errado bastante, como a Bíblia relata, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha sinceridade, humildade, sabia reconhecer os seus erros, sabia se humilhar na presença de Deus, era misericordioso e toda a existência de Davi, durante toda a sua existência, a vida dele consistiu em agradar a Deus. Então, ele estava sempre no centro da vontade de Deus. Estava sempre no intento, na intenção de agradar a Deus. Então, o foco, o objetivo dele era certo. Ele estava debaixo do propósito de Deus. E muitas lutas ele enfrentou. Mas, como ele estava no centro da vontade de Deus, como ele estava cumprindo o propósito de Deus, ele sabia que Deus estava com ele. Ele podia chegar diante de Deus e pedir: pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Quer dizer, Senhor, vem lutar junto com a gente contra os nossos adversários, porque são muitos. Então, pleiteia comigo e com aqueles que estão comigo e com o meu exército, comigo e com aqueles que me rodeiam. E peleja contra os que pelejam contra mim, contra aqueles que se levantavam contra ele. E eu posso dizer para você que nenhuma luta, nenhuma guerra, nenhum espírito, nenhum combate vence a pessoa que está no propósito que Deus quer para ela. Mas para estarmos no propósito que Deus quer de nós, estarmos no objetivo que Deus tem para nós, nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo e deixar Ele nos conduzir, nos direcionar, para que nós tenhamos dentro de nós a certeza: não, eu estou no propósito de Deus. Muitas vezes o propósito de Deus humanamente falando, nos desagrada. Nós queremos estar em alguma outra situação, em alguma outra condição, em algum outro lugar, em algum outro patamar, mas Deus quer nós ali, no centro da vontade dele. Por quê? Tem um propósito dele nisso. Às vezes ele nos faz entender o que é, às vezes ele não faz entender o que é, só lá na frente é que a gente vai saber, mas tem o propósito de Deus. E se mantendo no propósito de Deus e no centro da vontade dele, ele vem pelejar conosco, vem pleitear conosco e vem pelejar contra os que pelejam contra a gente. Então é isso. Confia no Senhor, busca a orientação do Espírito Santo de Deus. Você está no centro da vontade de Deus? Está seguindo o propósito de Deus? Está fazendo aquilo que Deus te orientou? Fique em paz. Não tem guerra que você vá sair derrotado. Sabe por quê? Porque Deus está pelejando ao teu lado. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.